Pronto. Então, estamos começando. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Primeiro, pedir desculpa por esses problemas do Google que a gente está tendo aí para começar as aulas e gravar. A gente está gravando as aulas, só que a gente não está gravando pelo Google, tá? A gente está gravando, cada professor tem que gravar no seu próprio computador e depois a gente disponibiliza isso de alguma forma. Provavelmente a gente vai ter que subir as aulas no YouTube e colocar o link do YouTube para vocês. Mas vai funcionar da mesma forma como estava funcionando antes. É importante também que vocês tentem entrar nas aulas no horário ou bem próximo do horário que ela começa, tá? Sempre que a gente começa a aula, a gente espera uns 5, 10 minutos até todo mundo entrar. Mas se vocês tentarem entrar muito depois, 15, 20 minutos, meia hora depois que ela tiver começado, fica difícil às vezes pro professor, ele tem que parar a aula no meio, aí aprovar alguém, como aconteceu agora na aula do Lucas, acaba atrapalhando até vocês mesmos para conseguir assistir a aula, né? Às vezes o professor está falando alguma coisa, ele tem que parar, aí perde o fio da meada. Então só queria pedir essa gentileza para vocês, se vocês puderem tentar entrar sempre próximo do horário que começa a aula, vai facilitar para todo mundo, tanto para os professores quanto para vocês mesmos. Bom, gente, nas últimas aulas, acredito que as últimas 4 aulas de inglês, a gente estava falando sobre os tempos verbais, né? A gente viu o presente, viu o passado, viu depois presente contínuo, viu o futuro. Então, hoje eu queria fazer uma revisão com vocês disso daí, né? Foi bastante informação, eu quero propor da gente fazer alguns exercícios sobre esses tempos para fixar bem na nossa cabeça isso, porque mais importante do que dar um monte de conteúdo e ninguém aprender nada, é tentar fixar bem o conteúdo que a gente já deu. Eu acho que todo mundo saia daqui sabendo bem tudo isso que a gente já passou até agora. E aí depois, como das outras vezes, eu vou resolver com vocês 2 exercícios no modelo do Enem sobre temas atuais aqui também. Bom, vamos lá. Como sempre, antes da gente começar, acho que todo mundo agora já entrou no esquema das aulas virtuais, né? Desligar os microfones, tenham sempre um lápis e um caderno à mão aí, porque vocês vão precisar anotar, principalmente nessa aula de hoje, tá? Eu vou pedir pra gente fazer alguns exercícios, eu vou querer que vocês anotem aí, talvez postem no chat as respostas, alguma coisa assim, mas é importante que vocês tentem fazer os exercícios, pelo menos para saber se vocês estão fazendo certo, se estão fazendo errado, se não estão entendendo nada, se tem alguma dúvida. E manter a atitude positiva para a aula aí. É claro que não dá para a gente aprender 100% e decorar tudo de todas as aulas que a gente tem, mas o conhecimento se faz pouco a pouco. Então, cada aula a gente aprende um pouquinho, a gente vai retomando os mesmos temas várias vezes também, para que todo mundo possa aprender tudo. Vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente vai ser um resumo, então vocês vão poder guardar essa aula e essa apresentação aqui que eu vou deixar lá no Classroom, para vocês consultarem sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre presente, passado e futuro. Tá? Naquelas formas de como que funciona uma frase afirmativa, uma negativa, uma pergunta, as diferenças das pessoas. Vai servir como eu coloquei aqui um takeaway, que a gente chama em inglês, que é um resuminho. É um resuminho. Aquilo lá que você guarda, antigamente na escola a gente recebia em papel, recortava, colava no caderno assim para consultar sempre que tinha alguma dúvida, né? Então eu vou fazer o primeiro takeaway que eu vou fazer com vocês aqui é do verbo to be. Eu não sei se vocês lembram que a Cláudia tinha falado, o verbo to be é um verbo muito específico, né? Então tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, ele é o que vai ser diferente. Todos os outros verbos funcionam de um jeito. O to be é o único que funciona diferente, então a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o to be. Tá bom? Então, é só lembrando aqui, né? No presente, quais são as 3 formas do verbo to be? Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Pronto, conseguem ver aqui o ponteiro? Acho que sim, né? Sim, dá pra ver. Então, no presente, as 3 formas do verbo to be são essas aqui. Am, is e are. Vocês estão lembrados quando que usa cada uma delas? Alguém pode me dizer quando que usa am? Podem abrir o microfone, podem escrever no chat. Vamos lá, gente. Diogo, você tá enxergando o chat ou eu preciso ir te dizendo? Eu consigo enxergar. Ah, então tá bom. Então se você precisar de ajuda aí, você me fala. Pra não ficar atrapalhando. Beleza. E aí, alguém lembra quando que usa am?
Você usa am na primeira pessoa do singular. Exato, Krishna. Então, Is na terceira pessoa do singular. isso mesmo. Or na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Isso, o Chris deu uma resposta bem técnica aí, né? Não sei se todo mundo consegue fazer essa associação imediata do que é a primeira pessoa, terceira pessoa, mas é exatamente isso daí, Chris. Como exemplo, eu vou dar para vocês então o am é com eu mesmo, I am. O is, quando você está falando de alguém no singular, de uma terceira pessoa, como o Chris falou, então ele, ela, he, she ou it, que é uma coisa, como a gente viu em inglês, a gente tem 3 pessoas, né? Não é como no português que só tem ele e ela. No inglês tem uma terceira forma de terceira pessoa que é para coisas, né? Quando você vai falar de um cachorro, de um sapato, de qualquer coisa que não seja uma pessoa, você usa o it. Então, para ele, ela, ou para it, então he, she, it, a gente usa o is. E o are para o que sobrou. Então, para você, you are, para eles, they are, e para nós, we are. Tá certo? E vocês também, não sei se todo mundo está ciente disso, que você e vocês em inglês escreve da mesma forma, é you. You pode ser tanto singular quanto plural, e nos 2 casos é com are. Então, na afirmativa, verbo to be, I am, lembrando que você pode abreviar o I am dessa forma aqui, ó, I'm, I am, exatamente a mesma coisa, tá? Você pode usar essa contração aqui para dizer I am a teacher. Vou falar de uma terceira pessoa. He is, e aí a gente pode abreviar assim, ó. He's a teacher. E no plural, they. Então eu coloquei aqui um they are, que a gente pode abreviar da seguinte forma, ó. Apóstrofe RE, their. Isso aqui pronuncia their. Teachers. Tá? E se fosse you? Como que seria o you? Alguém consegue me dar um exemplo aqui se fosse you? Eu usaria you am, you is ou you are? You are. Isso. Cris Noor, Esther respondeu no chat também. You are. Então, you are teachers, se fosse no plural, porque eu falei que o you é igual, tanto no singular quanto no plural. Então, se eu estivesse falando com vários professores, eu poderia falar you are teachers. Ou eu falando com vocês, vocês todos são alunos, eu poderia falar you are students. Tá? E não vai fazer diferença no inglês se eu estou falando que você é um aluno ou vocês são alunos. Se escreve da mesma forma. You are students, que eu poderia abreviar também com esse apóstrofe RE. Poderia ser your students ou your teachers. Tá certo? E na negativa, com o verbo to be, como que é? Na primeira pessoa, I'm, lembrando que isso daqui ó, é a mesma coisa que I am. I'm not a teacher. Ou I am not a teacher. Para a terceira pessoa, aquele he, she, it, que a gente usa o is. He is not, e essa é a abreviação de is not. He isn't, tá? Isso aqui pronuncia isn't, e escreve dessa forma esquisita aqui, ISN, apóstrofe T. Então, quando vocês verem isso aqui, isn't é a abreviação de is not. Então, he isn't a teacher. E no plural, ou para a forma you, they aren't, ou they are not, teachers. Certo? Todo mundo acompanhando até aqui? Sim, vou pressupor que sim. Quem cala, consente, né? E na forma de pergunta, então, ó, só para vocês entenderem qual que é a lógica que eu fiz esse resumo para vocês. Ó. Eu estou vendo verbo to be no presente. Coloquei as 3 formas. Afirmativa, negativa, pergunta. Então, quando vocês forem fazer exercícios depois, quando vocês forem querer consultar, como será que é uma pergunta do presente do verbo to be? Bom, você procura aqui verbo to be, presente, pergunta. Tá? Affirmative, negative, question. Question é pergunta. Como que fica as perguntas com o verbo to be?
Nas perguntas, o verbo to be vem sempre no começo da frase. Então, na afirmativa, eu falo you are a teacher. Na pergunta, eu faço are you a teacher? Na pergunta da terceira pessoa, ou na afirmativa da terceira pessoa, olha aqui em cima. Ó. He is a teacher, ou he's a teacher. Na pergunta, é só inverter e passar o is pro começo. Ó. Is he a teacher? E, finalmente, com o plural ou com o you, enquanto a afirmativa era they are teachers, é só colocar o are aqui pro começo e vira uma pergunta. Ó. Are they teachers? Tudo claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Professor, vai ser sempre esse formatinho assim para as questões, para perguntas, né? Só trocar ali, sempre. Pergunta com o verbo to be. Sim, e no presente. Isso, exato. Tá Pro bom. passado vai ser a mesma coisa, Eduardo. A única coisa é que a gente vai conjugar o verbo to be no passado, e no passado ele é até mais fácil que no presente, porque não tem 3 formas, só tem 2, was e were. Então, Ok. vamos para o passado. Exatamente tudo isso que eu falei para o presente aqui sobre a forma vai valer para o passado. A única coisa é que a gente vai trocar o am, is e are por was e were. Então, onde a gente usava am e is no presente, a gente vai usar was. E onde a gente usava are no presente, a gente vai usar were. Tá? Então, a afirmativa. Vamos supor que eu quisesse passar essa frase aqui em cima, ó, I am a teacher. Vamos supor que eu não sou mais professor, que eu quero falar que no meu passado eu era professor. É muito fácil, é só trocar o am por was. Então eu poderia falar I was a teacher. Acabou, passou a frase para o passado. Certo? Então, ó, coloquei os exemplos aqui, ó, na afirmativa. Eu estou falando que, como a gente está todo mundo muito triste nesse momento de quarentena, né, com essas desgraças políticas, Enem e tudo mais, eu estou falando aqui que a gente era muito feliz antes e a gente não sabia, né? Então, ó, na afirmativa, como que eu falo que eu era feliz? I was happy. I was happy. She ou he, então aquela terceira pessoa do singular que o Chris Noor falou pra gente, né? Ele, ela ou alguma coisa. Se eu quiser falar que o meu cachorro era feliz, eu vou falar my dog was happy. Se eu quiser falar que o meu livro era feliz, vamos supor que um livro tivesse emoções, eu poderia falar my book was happy. Certo? Então, she was happy. E they, ou we, ou you, they were happy. Tá certo? Esse é a afirmativa passado com o verbo to be. E na negativa? De novo, tudo que a gente falou aqui pro presente vale pro passado. A única coisa é que a gente vai trocar o am e o is por was e o are por were. Então, quando a gente falava isn't, vai ser wasn't. E agora tem uma abreviação que funciona pro I também, né? No presente não tinha. Ficavam I'm not. Agora, como você usa o was para todas as formas no passado, você pode falar I wasn't, que é a mesma coisa que falar I was not, tá? Essas duas palavras aqui, ó, was not, você abrevia com wasn't. Da mesma forma que no presente, o is not, você abreviava como isn't. Então, você pode falar I wasn't happy. She, he wasn't happy. They, you, we weren't happy. Esse weren't é a abreviação de were not. Então, tanto faz vocês escreverem de uma forma ou de outra, tá, gente? Ó, esse were not ou weren't. Na prática, quando você vai escrever, a gente tende a dizer que em textos formais, então se você estiver escrevendo um artigo científico, uma notícia de jornal, alguma coisa assim, você não deve usar você não deve usar essas contrações. Você escreve por extenso, tá? Você escreve todas as palavras. Você escreve were not, você não vai escrever weren't. Informalmente, você está escrevendo num chat, no WhatsApp com o seu amigo lá de outro país e tal, falando inglês com ele,
você escreve até mais abreviado que isso. Tem até outras formas mais informais de dizer isso, mas sem problemas de escrever abreviado. Tá certo? E na pergunta, mesma coisa que acontece no presente. Enquanto eu falava she was happy na afirmativa, é só pegar o was e passar aqui para trás. Ó. Was she happy? Certo? Enquanto eu falava you were happy ou they were happy, é só pegar o were e passar aqui para frente. Então fica were you happy? Né? Se eu quero saber se você estava feliz ontem, posso falar were you happy yesterday? Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá todo mundo dormindo aí? Kézia? Esther? Estão comigo ainda, gente? Esther, tudo ok. Cláudia tá viva. Ana, tá por aí? Albert? Por favor, deem sinal de fumaça, gente. Se não estiver entendendo nada, eu repito tudo de novo, não tem problema não. E agora, vamos para a última forma do verbo to be, que é o futuro. O futuro eu deixei por último porque é o mais fácil de todos, né? O futuro, ó, enquanto no presente a gente tinha 3 formas, no passado tinha 2, no futuro só tem uma. No futuro é muito fácil. Para qualquer pessoa, você vai falar will be. I will be. You will be. He will be. She will be. They will be. We will be. It will be. Tá certo? É o mais fácil de todos. Então, na afirmativa, no presente eu falava I am a teacher. Eu sou um professor agora. Se eu quiser falar no passado que eu era um professor, é só trocar o am por was. I was a teacher. E se eu quiser falar que no futuro eu serei um professor? Não sei se tem alguém de vocês aí que quer ser professor no futuro. Como que você falaria que no futuro eu serei professor? Você vai trocar o am e o was por will be. Como que fica? Alguém quer se arriscar aí? Ixi, a Cláudia falou que travou para ela a apresentação. Travou para vocês também, gente? Aqui, ó. Cris Noir e Esther responderam I will be a teacher. Perfeito. Se alguém quiser saber como que escreve, o Cris Noir e a Estela colocaram no... e a Esther colocaram no chat. Aí tá certinho, gente. I will be a teacher. Né? Então, e vocês? Vocês estão fazendo cursinho para fazer vestibular? O que vocês querem ser depois, né? Se você quiser ser um engenheiro, por exemplo, você pode falar I will be an engineer. Certo? Se você está fazendo vestibular para fazer direito, como a Eduarda está pensando em fazer, ou para ser filósofa, né? Como que você vai falar que eu vou ser um advogado? I will be a lawyer. Né? Ou um filósofo. I will be a philosopher. Certo, gente? E para as outras pessoas é a mesma coisa, como eu já disse. É will be para todo mundo. Então, se eu quiser falar que a Kézia vai ser uma professora no futuro, eu posso falar Kézia will be a teacher. Kézia will be a teacher. Ou Kézia will be, nesse caso aqui que eu botei, a rockstar. Não sei se alguém sonha em ser uma rockstar. Tem alguém com esse desejo? Alguém toca instrumento aqui na turma? Vocês gostam de música? Cri. Vamos, gente. Não, tô sozinho. Tô dando aula com o meu espelho aqui, pelo jeito. Bom, vamos fazer alguns exercícios então, para ver se vocês entenderam, porque agora eu vou ver se vocês estão acordados mesmo. Já que ninguém... Eduarda botou I love music.
Perfeito, perfeito. I love music já um verbo que não é o to be, a gente vai ver no próximo slide, mas tá perfeito, é isso aí. I love music. Alguns exercícios com o verbo to be. Rapidinho, eu botei 11 exercícios aqui. Curiosamente, tem o nome de todo mundo que está presente aqui, eu acho. Vocês deverão completar cada um desses espaços com alguma dessas formas aqui, ó. Pode ser afirmativa, pode ser negativa, pode ser pergunta, pode ser no presente, no passado ou no futuro. Então, ó, deixa eu mudar minha câmera aqui um pouco para cima. Eu coloquei a dica. Preste atenção à pessoa. Então, você vai prestar atenção se é he, she, you, I, they, né? Lembrando que, ó, aqui eu não botei he ou she, eu botei nome das pessoas. Então, se é um homem, por exemplo, é a mesma coisa que o he. Se são duas pessoas, é they. Tá certo? Se é uma mulher, é she. Se sou eu, I, né? Lógico. E a outra coisa, prestar atenção ao tempo do verbo, se está no presente, passado ou futuro. Como que você faz para saber se o verbo vai estar no presente, passado ou futuro? Bom, a Cláudia e eu já tínhamos falado disso, né? A gente tem algumas expressões. Deixa eu pôr aqui uma caneta. Por exemplo, tomorrow. Vocês lembram o que quer dizer tomorrow? Alguém? Amanhã. Amanhã. Obrigado, Crisman. Você é o único que está acordado aqui. Não, você, Eduardo e Esther estão acordados. Tomorrow, amanhã. Então, se eu estou falando de amanhã, qual é o tempo do verbo que eu vou usar nesse primeiro aqui, ó? Futuro. Então, onde eu vou encontrar a resposta? Aqui, ó. Então, aí eu preciso ver se vai ser afirmativa, negativa ou pergunta. Certo? Nessa terceira, por exemplo, aqui, ó, eu tenho yesterday. Yesterday, alguém lembra o que é? É uma indicação de tempo também. Parecido com o tomorrow. Isso, a Esther botou no chat aí. Yesterday é ontem, enquanto tomorrow é amanhã. Yesterday é ontem. E hoje, como que fala? Alguém sabe como que fala hoje? Hoje. Isso mesmo, Crisnor. Hoje é today. Então a gente tem yesterday, today e tomorrow. Amanhã. Então, quando você está falando today, está falando no presente. Quando você fala tomorrow, está falando no futuro. E quando você fala yesterday, que é o caso aqui do exercício 3, onde a gente vai buscar nossa resposta? Aqui, ó, no passado. Aí você vai precisar ver se a sentença é uma afirmativa, uma negativa ou uma pergunta. Na maioria dos casos aqui, quando ela puder ser afirmativa, ela pode ser uma negativa também, né? Porque a gente vai decidir se vai ser afirmativa ou negativa. Então, eu vou dar, quanto? 5 minutos para vocês resolverem esses 11 aí? Dá para fazer em 5 minutos? Acho que dá para fazer em menos até, hein? Eu vou dar 3 minutos. 3 minutos e a gente já começa a resolver. Peguem aí, quem tiver com lápis, com caderno, tenta anotar no seu caderno, no seu lápis, e aí a gente vai resolvendo um por um depois, tá certo? Vai lá, gente. Agora é hora de vocês verem se vocês têm alguma dúvida, se vocês já entenderam tudo. Tá bom? Tentem fazer isso, por favor.
E aí, deu tempo já? Conseguiram fazer? Precisa de mais um pouco de tempo. Só mais um pouquinho, Tá professor. bom, tá bom. Vamos lá? Número 1. E olha que conveniente, como tem o nome de todo mundo aqui, eu vou pedir para a pessoa que tem o nome aqui para responder, tá bom? Número 1 é o Simon. Simon não está presente, então essa daqui eu vou deixar todo mundo responder. Simon at school tomorrow. Já vimos que o tomorrow está falando do futuro. Então, no futuro, a gente sabe que é igual para todas as pessoas. Para he, she, it, para we, they, para I. Então, só tem um jeito de falar. A gente precisa só decidir se vai ser afirmativa ou negativa. Eduarda e Esther sugeriram will be. Alguém tem alguma outra sugestão? Eu coloquei aqui as duas opções, tá? Porque eu não sei se o Simon vai estar na escola amanhã. Então, se ele for estar na escola e for uma afirmativa, Simon will be at school tomorrow. Mas se ele não for estar na escola amanhã, é possível também, né? Amanhã é domingo. Aliás, acho que é mais provável que ele não esteja na escola amanhã. Então, Simon won't be. Esse won't, não sei se eu cheguei a comentar que esse won't é a abreviação de will not. Tá? Will not, você abrevia como want. E ele serve para qualquer pessoa também. Eu falo I want, she want, they want. É a negativa do futuro, tá bom? Então qualquer um desses aqui estaria certo. Simon will be ou Simon won't be at school tomorrow. Número 2, agora por nome. Eduarda. Oi. Vamos lá. Eduarda, studying English now. O que você colocou? Bom, eu tentei localizar, né, qual é o tempo, aí esse now é agora, estudando, mas eu não sei se está certo, mas eu coloquei isso, eu não sei exatamente. É isso? É isso, perfeito. Tá. Eduarda is studying English now. Então aqui, esse now, não sei se todo mundo conhece essa palavrinha aqui, é uma palavrinha que aparece bastante em inglês, né? Tem bastante letra de música, em filme. Now. Now quer dizer agora, tá? Neste exato momento. Por isso que a gente está usando aqui, não sei se vocês lembram da aula da professora Cláudia, o ing. Esse verbo aqui são das coisas que estão acontecendo, né? São as ações que estão acontecendo nesse momento. Então, studying Eduarda is studying English now. Ou se ela não estivesse estudando inglês agora, a gente poderia usar Eduarda isn't studying English now. Mas nesse caso, estamos todos aqui estudando inglês, então Eduarda is studying English now. Certo? Próximo da fila, o Vilcene também não conseguiu acordar hoje no frio, coitado. O Vilcene fica enrolado no cobertor dele lá. Então esse eu vou deixar todo mundo responder. Já vimos que é yesterday, tá no passado. Vilcene, o Vilcene é he, né? Então no passado a gente tem duas opções, ó. Was e were. Eduarda sugeriu was. Alguém mais quer tentar?
is there, was ou wasn't. Muito bem. A gente tem essa palavra aqui, ó, tired. Isso aqui quer dizer cansado. Tá? Quer dizer cansado. Então, depois de uma semana inteira, né? Ontem foi sexta-feira. Normalmente, quando chega sexta-feira, que é o dia da gente se divertir, mas a gente está cansado, né? A gente estudou a semana inteira, trabalhou a semana inteira. Então, yesterday, na sexta-feira, o Vilseni was tired. Ou, se ele não tivesse cansado, poderíamos dizer wasn't tired. A negativa também funciona aqui. Tá certo? O próximo, número 4, Albert. Albert, você que ficou quietinho aí até agora, chegou a sua vez, rapaz. Eita, ele já falou. Albert is a fan of Corinthians. É verdade isso, Albert? Você torce pro Corinthians mesmo? Sim. Então eu acertei. Eu tinha posto duas opções aqui. Is ou isn't. Né? Não sei, vai que ele é São Paulino, palmeirense. Mas ele colocou aqui em Albert is a fan of Corinthians. Tá? Isso aqui é como a gente fala... É o jeito em inglês da gente falar que a gente torce para algum time. Tá? Esse é o jeito mais comum. Você fala que você é um fã do time. Em português, quando a gente fala a gente torce para um time... E em inglês, normalmente a gente fala que a gente é um fã de um time, né? Então, você pode falar support também, né? Support Corinthians, is a fan of Corinthians. Muito bem. Próxima da lista. Ana Valentina. Tá por aí, Ana? O que você acha? Alguma sugestão do que colocar aqui, Ana? Pode chutar também, se não tiver certeza. Ó, a gente tem um Ana Valentina que é she, né? Então, quais são as opções que a gente tem para she? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Se for no presente, vai ser is. Se for no passado, vai ser was. E se for no futuro, é igual para todo mundo. Will be. Vocês perceberam que é uma pergunta aqui, né? Ó, tem um ponto de interrogação. Então, nas perguntas com o verbo to be, o que a gente já viu que acontece? O verbo vem no começo. Ó. Are you? Were you? Was she? Will you be? Will she be? Tá certo? Então, por isso que o verbo tá vindo antes da Ana Valentina aqui, ó. O que eu quero saber? Eu tô perguntando se a Ana Valentina é uruguaia. Será que a Ana Valentina é uruguaia? Como que fica essa pergunta? Is Ana Valentina Uruguayan? Is Ana Valentina Uruguayan? Quer responder pra gente, Ana, se você é uruguaia ou não? Acho que a Ana foi tomar café da manhã já. Ela falou que não. Próxima da fila, Elizabeth. Elizabeth não está aqui com a gente hoje, então todo mundo pode responder essa. Will Elizabeth... A Ana está comendo. Tudo bem, não tem problema não. Se quiser responder de outra pessoa aí que não está aqui, pode responder também. Will Elizabeth... E esse aqui, ó. Já vimos que tem um tomorrow. Tá falando do futuro. Aqui eu até facilitei para vocês, né? Botei o will aqui, eu devia ter apagado esse will. Will Elizabeth be at work tomorrow. Então, ó, a gente vem aqui nas perguntas do futuro, ó. Aqui nos nossos takeaways, no resumo, né? Que vocês vão poder consultar depois, ó. Perguntas no futuro, primeiro vem o will, depois a pessoa, depois o be. Will you be?
Will Elizabeth be at work tomorrow? Como amanhã é domingo, provavelmente a resposta é não. Não é mesmo? Próximo da fila, Esther. Esther, vamos lá, quer responder o seu? Last month, Esther in Bahia. Professor, Oi. olha, eu fiquei na dúvida. No meu, foi o único que eu fiquei na dúvida. Porque, tipo assim, eu fiquei na dúvida se tá falando na terceira pessoa de mim, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida. Ah, não, tá certo. Seria o Mas, was. não, apesar de ser você, vamos supor que essa Esther aqui não é você, tá? Não sou eu, É uma sim. outra Esther, então é uma terceira pessoa mesmo. É she, é como se fosse she. Aí seria o was. Isso. Exato. Exato. Agora, se a gente estivesse falando de você, vamos supor que eu estivesse falando essa frase de você. Você estava na Bahia no mês passado? Não. Não. E aí como que ficaria negativo? Were not? Were not ou was not? Was not. Was not, né? Porque é she. Né? O were seria se fosse they, se fosse you. Então, do mesmo jeito, perfeito. Do mesmo jeito que você falou Esther was, se fosse a negativa, é só botar o not do lado do was. Então, se você tivesse na Bahia no mês passado, seria was. Se você não esteve na Bahia no mês passado, wasn't. Tá? Então, last month, Esther was in Bahia, ou last month, Esther wasn't in Bahia. Muito bem, Esther. E aqui, só para quem não entendeu o last month está falando do passado, tá? É o mês passado. Por isso que a Esther já sacou que essa frase estava falando do passado. E essa próxima frase aqui, a gente tem Krisnor e Hussein. Como o Hussein não está aqui, mas o Krisnor está aqui, pode responder pelos dois. Krisnor, o que você acha? Quiser mandar pelo chat, pode mandar. Weren't. Yesterday, Krisnor and Hussein weren't studying English. Então, temos o yesterday aqui. O yesterday, sabemos que está falando do passado. Quem são as pessoas? Krisnor and Hussein. Ó, são duas pessoas, então é plural. Passado no plural é isso aqui, ó. Were, se for positivo, se for afirmativo, ou weren't, se for negativo. Muito bem, Krisnor, obrigado. Eu coloco weren't porque eu disse não estávamos ontem, estávamos ontem. Anteontem vocês estavam. Ontem. É verdade, vocês estavam no plantão de inglês, né? Sim. Mas ontem não, tem razão, tem razão. Se essa pergunta aqui fosse na quinta-feira, estaria certa. Próxima da fila, Jéssica. Jéssica parará an Isso. excellent cook. Isso. É verdade isso, Jéssica? Sim, Sim? Você é uma excelente cozinheira? um pouquinho. Muito bem, ó, quando a gente começar as aulas presenciais depois, eu vou pedir pra você trazer um bolo pra gente algum dia, hein? A gente leva café, você traz um bolo, a gente faz um lanche lá. Então essa palavra aqui, cook, pra quem não conhece, ela pode ser tanto um verbo quanto um substantivo, tá? Tanto cozinhar quanto cozinheira. Então como aqui eu tô falando an excellent cook, então eu tô falando que ela é uma excelente cozinheira. Se ela não fosse, ela poderia fazer a negativa, poderia ser isn't. Mas como ela é, então ela escolheu is. Próxima da fila, Késia. Where? A Késia pegou mais difícil. Tem duas aí. Where, Késia, today, ela já respondeu e já acertou. Então, Eu today, fiquei um pouco confusa porque como o exemplo tá is no começo, né? E aí tava no meio. aham. É, Mas agora eu coloquei, mas não sei. tá certinho, Késia. O que é? Aqui eu fiz uma pegadinha. Eu coloquei um
eu coloquei uma pergunta aqui, ó, que é where, que quer dizer onde. Então, agora a ordem do verbo e da pessoa continua a mesma. Primeiro vai vir o is e depois vai vir a pessoa aqui, que é Késia, tá? E depois, na resposta, vai vir primeiro a pessoa, que é o she, e depois vai vir o verbo, que é is. Então, para a gente ver que a gente pode usar tudo isso que a gente aprendeu aqui, quando a gente colocar aqui os... eu não sei nem como chama. Como que chama isso aqui, cara? É pronome de pergunta que fala? Os where, who, when. Putz, até eu fiquei na dúvida agora. Enfim, são essas palavras de fazer pergunta aqui, tá? Então a gente tem o where, que é esse que eu estou usando aqui, ele se refere a lugar, tá? Sempre que você vê esse where, não confundir com were, né? Que é o do verbo to be. Ó. O were não tem H. O were é esse aqui, ó, não tem H. Where, esse aqui da pergunta número 10, ele tem um H, então fala where. Isso quer saber um lugar. Eu quero saber onde a Késia está hoje. Então, where is Késia today? E na resposta, she is at home. Olha outra coisa legal aqui. Ó. Na pergunta eu coloquei Késia. Na resposta, eu não preciso repetir Késia de novo, né? Porque fica meio estranho, né? Onde está a Késia? A Késia está em casa. A gente não fala assim, né? Então, onde está a Késia? Ela está em casa. Então, esse she está substituindo Késia. Isso aqui acontece muito nas perguntas de vestibular, viu, gente? Eles falarem assim, a quem se refere o she na segunda frase? Aí, qual seria a sua resposta? A quem se refere o she se refere a Késia. Não são tão simples assim as perguntas, normalmente são coisas mais elaboradas, mas é uma questão muito comum de aparecer. Tá? Eles colocarem uma palavra que está se referindo a alguma coisa numa frase anterior, ou às vezes até num parágrafo anterior, e perguntar a que se refere aquela palavra. Professor, Oi, pois não. Desculpa, antes de eu prosseguir para o último, é só para mim ver se estou fixando o mesmo conteúdo. Você comentou para a gente não confundir esses dois termos, né? O where e esse outro aqui. Mas, o were. Mas, como não tem como o were vir primeiro, né? Porque o formato que você colocou ali, ele vai sempre aparecer assim. Eu pergunto porque o que me confunde no inglês é que às vezes, que agora com essa aula, inclusive, entendi muita coisa, tirou metade das minhas dúvidas, é porque às vezes alguma coisa, um verbo vem primeiro, o nome da pessoa, a ordem, sabe? Parece confuso. Uhum. Agora, hoje eu entendi um pouquinho com os verbos, entendi bastante. Mas nessa questão, esses formatos que você passou de presente, passado e futuro, eles vão ser assim. Por exemplo, o where nunca vai vir no começo, né? Ou pode mudar? Olha que pergunta legal da Eduarda. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que nessa frase aqui do exercício 10, a gente estivesse falando do passado, tá? Então, em vez de today, se fosse yesterday. E vamos supor que ao invés de Késia, fosse Késia e Ana. Por exemplo, fossem duas pessoas. Como que ficaria essa pergunta? Eu vou tentar escrever com o mouse aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Opa. Então ela começaria com a palavra de pergunta de lugar, where. Aí a gente vai ter um espaço. E aqui, Késia. Eu vou botar só o quê, tá? Pra gente... para não precisar escrever muito com o mouse. And Ana. Então vão ser duas pessoas. E aqui eu vou botar no passado. Aí, ontem. Yesterday. Oh, coisa difícil escrever com o mouse. Yesterday. Ponto de interrogação. Qual que seria o verbo que a gente completaria aqui, ó? É uma pergunta, duas pessoas,
como é uma pergunta com o verbo to be, o verbo está vindo aqui, ó, antes das pessoas, né? Então, primeiro eu vou ter o verbo, depois eu vou ter as pessoas, e está no passado. Qual que é o verbo correto aqui, ó? No passado. Então, é was ou were. Tem duas pessoas. Qual que vai ser? Was ou were? Were. Exato. Então, olha como fica essa pergunta. Dá até trava a língua, né? Where were Kezia and Anna yesterday? Where were... Isso aqui é um E, tá? Não sei se ficou claro. Where were Kezia and Anna yesterday? Aí vão vir as duas... Vai vir tanto a palavra de pergunta, que é where, né? Depois a gente vai fazer uma aula, vai ver isso melhor aí mais pra frente, as palavras de pergunta, que tem de lugar, de tempo, né? O quem, quando, onde, por quê. Então, where were Kezia and Anna yesterday? Não sei se eu respondi sua pergunta, Eduarda. Era essa a dúvida? Sim, sim, era mesmo para saber a estrutura da frase were, por exemplo, ele viria antes, mas como o senhor mostrou aqui no exemplo, não, ele sempre vai aparecer ali, e o de lugar, né, a palavrinha que indica lugar, vai vir no começo. Isso. Entendi. Isso. Então, Isso ok, aí respondi mesmo. assim. Obrigada. E o último aqui, Prince and I. Prince and I. Então, o Prince não está aqui, eu vou deixar todo mundo responder. Prince and I é a mesma coisa... Isso, Crisnor já pegou. Prince and I é a mesma coisa que we, somos nós, né? Eu estou falando Prince and I, são duas pessoas. Eu incluí o I, então nós, Prince e eu. Prince and I are great friends. Prof, eu não posso colocar where também? Pode. Ok. Pode sim. Vamos supor que nós não somos mais amigos, né? Se eu estiver falando de alguma coisa no passado, ou às vezes se eu não vejo mais o Prince, por exemplo, eu posso falar, no passado, Prince and I were great friends. Porque aqui não está falando se é yesterday, se é today, se é tomorrow, não está falando nada, né? Então aqui ele permite. Ou se a gente não fosse amigo, eu poderia falar aren't também. Ou se antes a gente não era amigo e agora a gente é, eu posso falar Prince and I weren't great friends, né? Agora, como eu coloquei um ponto de exclamação aqui, provavelmente está falando no afirmativa, né? Parece uma coisa positiva, né? Você nunca fala que eu não era um grande amigo de alguém. Normalmente você fala de maneira afirmativa isso. Tá certo, gente? Ficou claro aqui o verbo to be nas três formas, presente, passado e futuro? Muito, muito claro. Obrigada, professor. Nada, imagina. Ó, são 11 horas, a gente começou às 10h10. Vocês conseguem ir até umas 11h10 para a gente ver os outros verbos? Pelo menos uma passada rápida aqui neles, e aí eu deixo os exercícios para vocês fazerem em casa. Eduarda deu ok, Kézia ok, então beleza. Maquiagem ok. Vamos seguir para o próximo slide. Bom, a gente viu no slide anterior o verbo to be, que é o diferentão. O verbo to be ele é específico, só ele que vai se comportar daquela forma. Para todos os outros verbos do inglês, vocês vão seguir esse slide aqui. Qualquer outro que não seja o verbo to be, vocês vão seguir esse slide aqui. Então, muito importante esses dois slides vocês guardarem depois para vocês consultarem no futuro, tá? No presente, para todos os outros verbos, a gente vai ter dois auxiliares. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Que são o do e o does. E a gente já vai ver para que funcionam esses auxiliares. No passado, a gente vai ter o did. E no futuro, a gente vai ter o will, assim como o verbo to be. No presente, afirmativa. Eu coloquei um exemplo aqui do verbo like, que é o verbo gostar, tá?
I like basketball. He likes basketball. Todo mundo lembra de quando que põe esse Szinho aqui no fim? São só para aquelas 3 pessoas. Para he, she, it. Tá? As conjugações de verbo em inglês são muito fáceis, né? Então, no presente, a única coisa que você precisa saber, he, she, it, você vai pôr um Szinho no final. Então, no caso do verbo like, likes. Se fosse study, de estudar, studies. Se fosse cozinhar, que a gente viu lá da Ana, né? Ou da Jéssica, agora não lembro mais. Mas a gente viu cook. Então poderia ser cooks, com Szinho no final, sempre que estiver falando de uma terceira pessoa. Para todas as outras, é só o verbo do jeito que ele é no infinitivo. Então, like. I like, you like, they like, we like. E para as terceiras pessoas, he, she, it, likes. Quando a gente vai fazer negativa e pergunta para os outros verbos que não são o to be, tanto no presente quanto no passado, a gente precisa acrescentar um verbo auxiliar, que são esses 2 aqui de cima, o do e o does. E quando que você sabe se vai ser do ou se vai ser does? É a mesma coisa que o Szinho aqui, ó. Quando é he, she, it, vai ser does. Para todos os outros, vai ser do. Certo? Então, uns exemplos que eu botei aqui. Se eu fosse fazer a negativa, a afirmativa, I like basketball. Vamos supor que eu não goste de basquete. Como que eu falo? I do not like basketball. E esse do not, aqui, a gente pode abreviar como don't. Mesma coisa, tá? Se você vê don't, é só uma abreviação de do not. Igual a gente tinha com o verbo to be lá com isn't. Eduarda perguntou se o I é do ou does. O I é do. We é do. O does é só para he, she, it. Tá? É isso aí. Então, o does é só para he, she, it. Só para terceira pessoa no singular. Ele, ela ou coisa. No singular. Se for eles e elas, aí já vai ser do. Mesma regra vale pro Szinho no final do verbo. Só para he, she, it. Para we, they, you, todos vão ser com o verbo igual ao infinitivo, sem o S. Então, I like basketball. Negativa, I don't like basketball. Você vê que ficou quase igual a frase, eu só coloquei um don't aqui, ó, entre o I e o like. E se for ele, então terceira pessoa de singular, era he likes basketball, então tem o Szinho, para fazer a negativa vai ser does. Tá? Lembra, o does acaba em S, o verbo acaba em S aqui, ó, dá para fazer essa associação, tá? Então lembra que as terceiras pessoas têm alguma coisinha a ver com o S. Então does, likes. Como que faz a negativa? Mesma coisa que com o I. No I eu coloquei o don't entre o I e o like. O he eu vou colocar o doesn't entre o he e o like. Como que fica a frase? He doesn't. Só que agora ó, a gente tem que fazer uma mudançazinha. Como a gente já botou... Eu guardo eu gosto de guardar desse jeito, foi assim que eu aprendi, né? Como a gente já botou o S aqui no does, a gente tira o S do verbo. Tá? Então, ó, he doesn't like. Na afirmativa, he likes. Quando a gente passa para a negativa, a gente tira o S do verbo e põe o S no does. Tá? Certo? Não sei se ficou claro. Foi assim que eu achei, que eu aprendi a guardar isso quando eu aprendi isso 50 anos atrás. Eu achei que me ajudou. Espero que ajude vocês. Para vocês lembrarem que quando você usa o does, como ele já tem um Szinho aqui, você tem que tirar o S do verbo. Então o verbo volta para a mesma forma do infinitivo dele. He doesn't. É assim que pronuncia essa palavra esquisita aqui, ó, com um monte de consoante. Doesn't. Que é a mesma coisa que escrever does not. Tá? Do mesmo jeito que o don't é do not, o doesn't é does not. E aí você põe o verbo normal, like basketball. E para as perguntas, da mesma forma que com o verbo to be, você põe o verbo to be antes
da pessoa, agora você põe o auxiliar, o do e o does, antes da pessoa. I like basketball é afirmativa. Como que é a pergunta? Do you like basketball? Afirmativa com o he. He likes basketball. Como que é a pergunta? Does he? E agora o que eu falei, como já tem o Szinho no does, você tira o Szinho do verbo. Does he like basketball? Tá? Então não é does he likes, porque já tem o Szinho no does, a gente tira o Szinho do like. Does he like basketball? Alguma dúvida até aqui? Não sobre a explicação, mas sobre pronúncia, professor. Sempre que tem contração negativa, esse not, o som dele fica um n, né? Fica um som de Z, né? Isn't, wasn't, doesn't. Mas a parte. Ah, tá. Entendi. Quando são os de terceira pessoa, eles ficam com som de Z. Então, quando é o is not, fica isn't. O was not, fica wasn't. E o does not, fica doesn't. Ah, ok, obrigada. Era essa a dúvida? Sim, era mesmo só da pronúncia. Obrigada. Eles têm esse sonzinho de Z mesmo. Então, no presente, é isso. Agora, de novo, assim como o verbo to be, o presente é o mais difícil. Se você entender o presente, para o passado e para o futuro dos outros verbos, é ainda mais fácil. Porque ao contrário do to be, que a gente tinha duas formas no passado, né, com was e were, os outros verbos só tem uma forma no passado e só tem um auxiliar, que é o did. Que a gente viu também com a professora Cláudia, lembra? O did. Então, tudo que a gente viu para o presente que vale para do e does, vale para o did. Inclusive, essa historinha aqui de que quando você usa o does, o verbo volta para a forma normal dele. Né? Quando tem o does, o verbo volta para a forma normal. Nas perguntas e nas negativas do passado com o did, quando você usa o did, como é aqui ó, que eu coloquei, o did, o verbo volta para a forma normal dele. Vamos ver esses exemplos aqui. Ó. Afirmativas no passado. Eu estou usando aqui o verbo go. Tá? Em todos os meus exemplos, o verbo go, que é ir. Afirmativa. No passado, não tem essa historinha de botar o S para he, she, it. Tá? No passado é igual, só tem uma conjugação para todas as pessoas. Perdão. O inglês é muito simples nesse sentido, ele só tem uma conjugação no passado. Então, enquanto no português a gente tem, por exemplo, com o verbo ir, né? Nesse caso, eu falo eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fois, eles foram. Então você tem 6 conjugações diferentes para todas as pessoas. Em inglês é uma só, gente. É muito fácil. Você fala, como que é o verbo ir no passado? Went, que é isso aqui, ó, que eu coloquei aqui, went. Então você fala, eu, I went. Você, you went. Eles, they went. Nós, we went. Ela, she went. O cachorro, the dog went. A Eduarda, a Cláudia e o Crisnor. Eduarda, a Cláudia e o Crisnor went. Tanto faz quais sejam as pessoas, só tem uma forma de conjugação dos verbos no passado. Embora eles sejam bem diferentões, assim, quando eles são irregulares, né? Nesse caso, go e went, você só precisa decorar uma forma e você já sabe conjugar todas as pessoas no passado. Então, afirmativa. Como que fica? Aqui eu já vou encerrando já também, que a gente está chegando no horário. Vou dar uma acelerada nessa parte final e deixo os exercícios para vocês. Afirmativa. They went to the beach. Se fosse ela, she went to the beach. Como que eu faço a negativa? Igual aqui para o presente, eu coloquei o don't ou doesn't entre a pessoa e o verbo. No passado eu vou botar o didn't. Didn't, que é a abreviação de did not. Né? No presente era do not e does not. No passado só tem um auxiliar, ó, que eu falei aqui, ó, só tem o did. Você vai usar ele para todas as pessoas. Did not, didn't. E aí o verbo volta para a forma infinitiva dele.
Assim como acontecia, lembra que eu mencionei lá com o does? Quando você usa o does, o verbo perde o S. Quando você usa o did, ele também volta para a forma normal dele. Então não é they didn't went, né? Você não põe mais o went no passado. Quando você põe o did, que é o auxiliar já está no passado, então o verbo não precisa estar no passado. É they didn't go, tá? Na afirmativa, they went. Esse went é o verbo go no passado. Na negativa, they didn't go. E na pergunta, acontece a mesma coisa. A gente põe o did lá no começo da frase, igual a gente fazia com o to be, igual a gente faz com o do. E o verbo fica na forma infinitiva dele. Did you go? Ou se fosse nesse exemplo com o they went to the beach, afirmativa. Negativa, they didn't go to the beach. E pergunta, did they go to the beach? Por exemplo. Ou se fosse com she, did she go to the beach? Fica igual para todo mundo. Quando tem o did, igual para todo mundo. No passado é o mais fácil. E o último do futuro, mesma coisa que o passado. Só tem um auxiliar, que é o will. E no futuro é mais fácil ainda, porque nem tem conjugação do verbo, como acontece no passado. Então, é só você botar o will e botar o verbo que você já conhece no infinitivo dele. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos supor com o verbo go, né, que a gente tinha visto no passado. They went to the beach. Se fosse no futuro, era só botar they will go to the beach. Se eu estivesse falando, se alguém for para a praia amanhã, no mês que vem, they will go. Você põe o will e fica o verbo normal. Então, olha os exemplos aqui que a gente tem. Na afirmativa, eu usei o verbo dance. Para quem gosta de dançar aí. We will dance tonight. She will dance tonight. Nas negativas, é só botar o not entre o will e o dance. Então, we will not dance tonight. She will not dance tonight. E esse will not, a gente pode abreviar como won't. Tá? Mesma coisa que o verbo to be, né? A gente viu aqui com o verbo to be ficava will be, aqui fica will e qualquer outro verbo. Will dance, will go, will play. E a pergunta, mesma coisa que o verbo to be. A gente põe o will no começo, assim como a gente põe o did no começo, põe o do no começo, põe o verbo to be no começo. Will they dance tonight? Will she dance tonight? Professor, Pois não. desculpa, o will para todos os verbos? Todos. No futuro? Ok. Todos. Inclusive o verbo to be. Ok. Tá? O futuro é o mais fácil de todos, porque até o to be fica igual aos outros verbos. Obrigada. Nada, imagina. E aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, escolher a forma mais adequada de cada verbo. Tem também perguntas aí para todo mundo. Eu vou deixar essa apresentação lá no Google Classroom. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez com o to be. Ou seja, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos pegar o primeiro aqui só para dar como exemplo, né? Simon. Então a gente vai prestar atenção à pessoa e ao tempo. Simon é he, terceira pessoa. O tempo, tomorrow. Estamos falando do futuro. Onde que a gente vai achar a resposta? Aqui, ó. Futuro. O futuro a gente já sabe que é igual para todas as pessoas, é tudo will, assim como o passado é igual para todas as pessoas, é tudo did, né? Então, Simon, he, no futuro, como que fica o futuro dos verbos? É só botar o will e repetir o próprio verbo. Aí aqui no finalzinho, ó, eu tenho o verbo que vocês vão usar. Nesse caso é o play. Como que ficaria esse primeiro exemplo? Simon. Como que fica o play no futuro?
Alguém vai, gente, para acabar a aula. Só vou acabar quando vocês responderem. Simon will play. Perfeito. Perfeito, Krishna. Ou, se a gente quisesse dizer que ele não vai jogar, se fosse uma negativa, pode ser também. Aí ficaria Simon won't play, como a gente tem aqui. Ó. Então aqui a gente tem afirmativa e negativa, vai depender da situação, né? Se o Simon for jogar futebol amanhã, Simon will play soccer tomorrow. Se ele não for jogar futebol amanhã, Simon won't play soccer tomorrow. E aqui eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios e a gente pode corrigir ou na próxima aula ou a gente corrige no plantão de dúvidas de inglês dessa semana, ou se vocês quiserem mandar também no WhatsApp durante a semana alguma dúvida de algum que vocês não conseguiram fazer. Se quiserem eu posso mandar as respostas no grupo de WhatsApp também. Vocês que sabem, tá? Avisem a gente lá no WhatsApp. De qualquer forma, eu vou deixar os exercícios, eu vou deixar essa apresentação toda, esses slides aqui lá no Google Classroom. Então, espero que essa aula tenha ajudado a gente a fixar esses verbos no presente e no passado, nas 3 formas, afirmativa, negativa e pergunta. Tanto o verbo to be, quanto todos os outros verbos, que no caso é esse slide aqui. Vocês vão ver que ó, cada um tem um verbo diferente. Ó, tem play, study, write, not like. Ó. Então, esse daqui eu já coloquei que é para pôr na negativa. Tá? Ó. Not like, not buy, go, not travel, eat, speak, study, go, make. Para todos esses verbos, vocês vão seguir essa formulinha. Isso aqui tem todas as conjugações do inglês para todos os verbos possíveis. Esses 2 slides aqui, ó, vocês já aprenderam a conjugar todos os verbos do inglês no presente, passado e futuro. Certinho, gente? Desculpa prolongar tanto a aula aí. Espero que não tenha sido cansativo demais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pra gente no WhatsApp. A gente tem os plantões de inglês também. Normalmente a gente faz a cada 15 dias, né? Uma semana faz de português, na outra semana faz de inglês, ou reveza com o pessoal de humanas. Mas mesmo se não tiver plantão, podem mandar as perguntas lá no grupo, que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá certo? Agora, a próxima aula às 2 horas da tarde, acho que é de biologia, sobre citologia. Vocês vão ver as células aí com a professora Giovana ou com a professora Luana, não lembro ao certo agora. Boa aula, descansem, almocem e um bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau, tchau.